Olá, nesse vídeo vamos falar sobre combinação linear e subespaço gerado. Para falar sobre subespaços gerados, é necessário entender o que é um subespaço. E se você ainda não viu, assista meu vídeo sobre subespaços vetoriais. O link se encontra na descrição do vídeo. Primeiro, iremos ver o que é uma combinação linear. Digamos que nós temos um espaço vetorial que eu vou chamar de V. Por exemplo, esse V aqui poderia ser o R2, que é o plano cartesiano, poderia ser o R3, que é o espaço tridimensional, entre muitos outros espaços vetoriais. Então, temos um espaço vetorial, que eu estou chamando de V, e digamos que nós temos uma quantidade K de vetores, que eu vou chamar de V1, V2, reticência até VK. Então, temos uma certa quantidade de vetores pertencentes a esses espaços vetoriais. E agora, digamos que eu pegue uma quantidade K de números reais, que eu vou chamar de alfa1, alfa2 até alfa k. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o alfa1 pelo vetor v1, vou pegar o alfa2 e vou multiplicar pelo vetor v2, até o alfa k, que eu vou multiplicar pelo vetor vk. Então eu obtive aqui k outros vetores, e agora eu vou pegar e vou somar todos esses vetores que eu obtive aqui. Então o que eu acabei de fazer aqui foi uma combinação desses k vetores aqui, e a gente chama essa combinação de combinação linear. Então isso aqui é uma combinação linear entre esses k vetores aqui. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui o 1, 0, pertencente a R2, e o 0, 1, né, também pertencente ao mesmo espaço vetorial, R2. E agora eu vou pegar e vou multiplicar 2 vezes o 1, 0, mais 7 vezes 0, 1. Isso aqui vai dar 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 0 vai dar 0, mais 7 vezes 0 vai dar 0, 7 vezes 1 vai dar 7. E agora 2 mais 0 vai dar 2, 0 mais 7 vai dar 7. Então, eu obtive aqui o vetor 2, 7. Então, o vetor 2, 7, ele é uma combinação linear desses dois vetores aqui pertencente a R2. E observe que se eu pegar um vetor qualquer, xy, pertencente a R2, ele também vai ser uma combinação linear entre esses dois vetores aqui, pois o vetor xy ele é igual a x vezes o vetor 1, 0, mais y vezes o vetor 0, 1. Então, como qualquer vetor de R2 ele pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores aqui, a gente diz que esses dois vetores eles geram o espaço R2. E esse gerar significa que qualquer vetor do R2 ele pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores. Agora que nós vimos o que é uma combinação linear e até vimos que o R2 ele pode ser gerado por dois vetores fixados de R2, vamos entender exatamente o que significa um subespaço gerado. Então, aqui eu tenho K vetores, pertencente a um certo espaço vetorial que eu chamei de V, e aí eu vou definir o seguinte conjunto, S igual a alfa1 vezes V1, mais alfa2 vezes V2, mais, e eu vou somar até chegar no K, alfa K vezes VK, onde alfa1, alfa2 até alfa K pertence aos números reais. Então, esse é um conjunto formado por todas as possíveis combinações lineares desses K vetores V1, V2 até VK.
Nós já vimos na aula sobre subespaços vetoriais que esse conjunto S ele é um subespaço vetorial. Então, esse S é o que chamamos de subespaço gerado pelos vetores V1, V2 até VK. Por exemplo, digamos que nós estamos em R2. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano representando o espaço vetorial R2. E aí, eu pegue o vetor 1, 1. Então, esse aqui vai ser um vetor que eu vou chamar de V, que é igual ao vetor 1, 1. E agora, eu quero ver quem é o subespaço gerado por esse único vetor. Então, isso aqui vai ser um conjunto que eu vou chamar de T. Então, T vai ser o conjunto. Então, quando eu tenho um único vetor, a combinação linear desse único vetor vai ser simplesmente um escalar vezes o vetor. Então, isso aqui vai ser um conjunto da forma alfa vezes V, onde alfa pertence aos números reais. Então, esse conjunto aqui vai ser o conjunto de todos os múltiplos desse vetor V. E aí, se você observar, se eu pego o V aqui e multiplico por um número real maior do que 1, por exemplo, eu vou obter um vetor um pouquinho maior do que ele, na mesma direção. Se eu pegar e multiplicar esse vetor V por menos 1, por exemplo, eu vou ter esse vetor daqui. E no geral, se você tem um vetor da forma x, x, ou seja, as duas coordenadas são iguais, isso aqui é igual a x vezes o vetor 1, 1. Ou seja, x vezes v. Então, esse conjunto T aqui vai ser o conjunto de todos os vetores que tem essa forma, xx. Isso aqui vai ser exatamente essa reta daqui. Então, essa reta aqui, ela é um espaço vetorial e é o espaço vetorial gerado por esse vetor aqui, V, que eu defini como sendo igual ao vetor 1, 1. Então, uma reta é um exemplo bem simples de um subespaço vetorial gerado por um único vetor. Então, aqui nós temos um exemplo de dois vetores, que eu chamei de V1 e V2. E o subespaço gerado por esses dois vetores vai ser um plano contido no espaço R3, que é o espaço tridimensional. Então, aqui nós temos um pedaço do plano desenhado aqui. E aí esse plano, você simplesmente estende esse plano aqui por infinito. E aí esse plano vai ser o subespaço gerado por esses dois vetores. E aqui nós temos um exemplo de um vetor V3 que está contido nesse plano, ou seja, nesse subespaço vetorial. Então esse V3 aqui, ele pode ser escrito como uma combinação linear entre esses dois vetores V1 e V2. Agora, aqui eu tenho os mesmos vetores V1 e V2 que geram esse plano. E aqui eu desenhei um terceiro vetor que não pertence a esse plano. Isso significa que esse V3 aqui, ele não pode ser escrito como uma combinação linear entre esses dois vetores aqui. Ou seja, eu poderia procurar à vontade possíveis combinações lineares entre V1 e V2 e eu nunca iria obter esse vetor V3 aqui como uma combinação linear entre esses dois vetores. Temos aqui um exemplo de três vetores de R3, o vetor 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E vamos chamar de S o subespaço gerado pelos vetores V1 e V2, ou seja, S vai ser igual aos vetores α1, α2 e 0, onde α1 e α2 são números reais. De fato, isso aqui é o mesmo que escrever α1 V1 mais α2 V2. Então, essa combinação linear é exatamente esse vetor daqui. Então, se eu pegar, por exemplo, o vetor 3 menos 1, 0, claramente você consegue ver que esse vetor aqui pertence ao conjunto S. Basta pegar α1 igual a 3 e α2 igual a menos 1, e você vai ter um vetor dessa forma aqui. Então, esse vetor pertence ao subespaço vetorial S gerado pelo vetor V1 e V2.
Ou seja, esse vetor aqui ele é uma combinação linear do vetor v1 e do vetor v2. Mas observe que o vetor v3 ele não pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores v1 e v2. Basta você observar que ele não possui essa forma. Para ele pertencer ao conjunto S, ele teria que ter a terceira entrada igual a zero, mas aqui a terceira entrada é igual a 1. Então, qualquer combinação linear que você pegar entre v1 e v2, você nunca vai conseguir obter o vetor v3. Esse é um exemplo muito fácil de você verificar se um vetor ele é ou não é uma combinação linear de outros vetores. Mas nem sempre isso vai ser tão direto assim. Nesse exemplo aqui, nós temos 4 vetores, que eu chamei de v1, v2, v3 e v4. E eu quero saber se os vetores v3 e v4 podem ser escritos como uma combinação linear entre v1 e v2. Vocês podem observar que apenas olhando você não vai conseguir saber. Você tem que realmente fazer as contas para poder verificar se é possível ou não escrever esses vetores como combinação linear desses dois primeiros. Por exemplo, se o v3 ele puder ser escrito como combinação linear entre v1 e v2, então vai existir dois números reais, x e y, tal que x vezes v1 mais y vezes v2 é igual a v3. Ou seja, x vezes menos 10, 8 menos 6, mais y vezes 12 menos 5, 2, igual a menos 7, 1, 1. E agora eu posso juntar esses dois vetores aqui, multiplicando x por isso e o y por isso e somando. E com isso eu vou obter que menos 10x mais 12y, 8x menos 5y, menos 6x mais 2y é igual a menos 7, 1, 1. Então eu tenho aqui uma igualdade entre vetores, e essa igualdade só vai ser verdadeira se eu tiver uma igualdade em cada uma das entradas equivalentes. Ou seja, essa equação aqui só vai ser satisfeita se menos 10x mais 12y for igual a menos 7, 8x menos 5y for igual a 1 e menos 6x mais 2y for igual a 1. Então, eu tenho aqui um sistema linear e eu quero saber se existem x e y tais que essa igualdade seja verdadeira. Ou seja, descobrir se v3 é ou não é uma combinação linear entre v1 e v2 é o mesmo que resolver esse sistema linear. Então, se esse sistema linear tiver solução, então irá existir x e y que satisfaz essa igualdade aqui. Se por um acaso esse sistema não possui solução, então significa que não existem x e y que satisfazem essa igualdade, ou seja, v3 não pode ser escrito como combinação linear entre v1 e v2. Então vamos resolver esse sistema aqui. Para resolver o sistema, vamos escrever a matriz do sistema aqui, que é a matriz menos 10, 8, menos 6, 12, menos 5, 2, menos 7, 1 e 1. Então, para resolver o sistema, iremos escalonar essa matriz aqui. O primeiro passo é multiplicar a primeira linha por menos 1 sobre 10, para que essa primeira entrada se torne 1. Então, com isso, iremos obter a seguinte matriz. Menos 10 vezes menos 1 sobre 10 vai dar 1. 12 vezes menos 1 sobre 10. Eu posso simplificar aqui por 2, que vai dar 5, por 2, que vai dar 6. E vai ficar menos 6 sobre 5. Então, aqui, menos 6 sobre 5. E
Menos 1 sobre 10 vezes menos 7 vai dar 7 sobre 10. Eu também preciso eliminar esse 8 e esse menos 6 aqui, para que o único elemento diferente de zero na primeira coluna seja esse 1 aqui. Então, para isso, eu vou somar nessa linha aqui, menos 8 vezes essa linha daqui, para poder eliminar esse 8. Então, primeiro eu vou multiplicar essa linha aqui por menos 8. Eu vou obter 1 vezes menos 8 vai dar menos 8. Menos 6 sobre 5 vezes menos 8 vai dar 48 sobre 5. E menos 8 vezes 7 sobre 10 vai dar menos 28 sobre 5. Então, somando essa linha nessa linha daqui, eu vou obter menos 8 mais 8 vai dar 0. 48 sobre 5 menos 5 vai ser 48 sobre 5 menos 25 sobre 5, que é igual a 5. E aí 48 menos 25 vai dar 23 e sobre o 5. Então, isso aqui menos 5 vai dar 23 sobre 5. E agora eu tenho 1 menos 28 sobre 5. Então vai ficar 5 sobre 5 menos 28 sobre 5, que vai ser igual a menos 23 sobre 5. Então aqui eu vou ter menos 23 sobre 5. E para eliminar esse 6 aqui, eu vou somar essa linha multiplicada por 6. Então primeiro eu vou calcular quanto é que é essa linha vezes 6. Vai ficar 1 vezes 6 vai dar 6. Menos 6 quintos vezes 6 vai dar menos 36 quintos. E 7 sobre 10 vezes 6 vai dar 21 sobre 5. Então, somando agora essa linha resultante nessa linha aqui de baixo, eu vou ter 6 menos 6 vai dar 0. Agora, 2 menos 36 sobre 5, vou ficar com 10 sobre 5, que é igual a 2, menos 36 sobre 5. Isso aqui vai ser igual a menos 26 sobre 5. Então, aqui eu vou ter menos 26 sobre 5. E, por fim, 1 mais 21 sobre 5. O 1 vai ser igual a 5 sobre 5, mais 21 sobre 5. Vamos ficar com 5 mais 21 é igual a 26 sobre o 5. Então, aqui nós vamos ter 26 sobre 5. Agora, observe que a menos de um sinal, esse valor é igual a esse valor aqui, e esse valor é igual a esse valor daqui. Então, para facilitar as coisas, eu posso dividir essa linha aqui por 23 sobre 5, e eu posso dividir essa linha daqui por 26 sobre 5. E com isso eu vou obter a seguinte matriz equivalente. 1 menos 6 sobre 5, 7 sobre 10. Aqui eu vou ficar com 0, 1, menos 1. E aqui eu vou ficar com 0, menos 1 e 1. E agora, nós vamos eliminar esse elemento e esse elemento aqui, para que o único elemento diferente de 0 nessa coluna seja esse 1 aqui. Então, primeiro, para eliminar esse menos 6 quintos aqui, eu vou somar nessa linha, esta linha multiplicada por 6 quintos. Então, primeiro eu vou escrever quem seria essa linha multiplicada por 6 quintos. Eu vou ter 0, 6 quintos e menos 6 quintos. Então, eu vou ter... Agora eu vou somar essa linha resultante com essa linha daqui. Então, 0 mais 1 vai dar 1. 6 quintos menos 6 quintos vai dar 0. E 7 décimos menos 6 quintos. Isso aqui vai ser igual a 7 décimos menos 12 sobre 10. Isso aqui vai ser igual a menos 5 sobre 10, que é igual a menos meio. Então, aqui eu vou obter menos meio. Agora eu vou repetir a linha do meio. 0, 1 e menos 1.
E agora, para eliminar esse menos 1, eu só preciso somar essa linha nessa linha daqui. Então, eu vou ficar 0 mais 0 vai dar 0. 1 menos 1 vai dar 0. Menos 1 mais 1 vai dar 0. E com isso, concluímos o escalonamento da matriz. E obtemos que x é igual a menos meio e y é igual a menos 1 é uma solução. Então, x igual a menos 1 sobre 2 e y igual a menos 1. Isso aqui é uma solução do meu sistema. Ou seja, o vetor menos 7, 1, 1 é igual a menos 1 sobre 2 vezes V1. E aqui eu teria menos 1 vezes V2, que é simplesmente menos V2. Então, encontramos uma combinação linear que dá esse vetor aqui. Então, concluímos que esse vetor ele é uma combinação linear dos nossos vetores geradores V1 e V2 e, portanto, esse vetor pertence ao subespaço vetorial gerado pelo V1 e pelo V2. Então, concluímos que esse vetor V3 aqui, ele é uma combinação linear do vetor V1 com o vetor V2. Então agora vamos descobrir se o V4 ele pode ser escrito como combinação linear do V1 e do V2. Então temos que resolver o mesmo problema que resolvemos para o V3. Então tudo se resume a resolver esse sistema aqui, verificar se ele possui ou não solução. Então vamos escrever a matriz do nosso sistema. Eu vou ter menos 10, 8, menos 6, 12, menos 5 e 2, menos 10, 6 e 4. Então o que temos que fazer agora é escalonar essa matriz aqui. Então a primeira coisa que vamos fazer é dividir essa primeira linha por menos 10, para poder ficar com 1 aqui. Então eu vou obter a matriz equivalente. 1, 12 dividido por menos 10 vai ficar menos 6 sobre 5. E aqui eu vou ficar com 1 também. Agora eu quero eliminar esse 8 aqui. Então para isso eu vou somar nessa linha menos 8 vezes essa linha daqui. Então primeiro eu calculo quem seria menos 8 vezes essa linha. Vai ser menos 8, 48 sobre 5 e menos 8. Então menos 8 mais 8 vai dar 0. 48 sobre 5 menos 5 vai ficar 48 sobre 5 menos 25 sobre 5, que é igual a 23 sobre 5. Então aqui eu vou ficar com 23 sobre 5. E menos 8 mais 6 vai ficar menos 2. Agora, para eliminar esse menos 6, eu vou somar essa linha aqui multiplicada por 6 nessa linha daqui. Então, primeiro eu vou calcular quem seria essa linha aqui multiplicada por 6. Eu vou ter 6 menos 36 sobre 5 e 6. Então, somando aqui agora, eu vou ter 6 menos 6 vai dar 0. Aqui agora eu vou ter 2 menos 36 sobre 5. Então, eu vou ter 10 sobre 5 menos 36 sobre 5, que é igual a menos 26 sobre 5. Então aqui eu vou ter menos 26 sobre 5. E agora eu tenho 4 mais 6, que vai dar 10. Agora eu vou dividir essa linha aqui por 23 sobre 5, para poder ficar com 1 aqui. Então eu vou repetir a primeira linha. 1 menos 6 sobre 5 e 1. Então isso aqui eu vou multiplicar por 5 sobre 23. Então 5 sobre 23 vezes 0 vai dar 0. 5 sobre 23 vezes 23 sobre 5 vai dar 1. E 5 sobre 23 vezes menos 2 vai dar menos 10 sobre 23. E agora eu repito a minha terceira linha. 0 menos 26 sobre 5 e o 10.
Agora, eu preciso eliminar esse elemento aqui e esse elemento aqui, para que o único elemento nessa coluna diferente de 0 seja esse 1 aqui. Eu vou começar eliminando essa entrada aqui. Então, para isso eu vou repetir a primeira linha. 1 menos 6 sobre 5 e 1. Vou repetir a segunda linha. 0, 1 menos 10 sobre 23. E agora, para eliminar essa entrada aqui, eu vou somar essa linha vezes 26 sobre 5 nessa linha de baixo aqui, para poder eliminar isso aqui. Então, primeiro eu vou calcular quem seria essa linha aqui vezes 26 sobre 5. Então, eu teria 26 sobre 5 vezes 0 vai dar 0. 26 sobre 5 vezes 1 vai dar 26 sobre 5. E 26 sobre 5 vezes menos 10 sobre 23. Então, vai ficar menos 10 sobre 23 vezes 26 sobre 5. Então, eu posso simplificar aqui por 5 que dá 1, por 5 que dá 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 26, que é igual a menos 52 sobre 23. Então, aqui eu vou ficar com menos 52 sobre 23. Então, agora eu somo essa linha resultante nessa linha aqui de baixo. Vou ficar 0 mais 0 vai dar 0. 26 sobre 5 menos 26 sobre 5 vai dar 0. E agora eu vou ter 10 menos 52 sobre 23. Isso aqui vai ser igual a 23 vezes 10 vai dar 230. Menos 52. Isso aqui vai ser igual a 178 sobre 23. Então, aqui eu vou ter 178 sobre 23. Observe que por essa linha aqui, já conseguimos concluir que o sistema não possui solução, pois escrevendo o sistema correspondente a essa matriz aqui, nessa última linha aqui eu vou ter 0 vezes x mais 0 vezes y é igual a 178 sobre 23. Ou seja, isso aqui está falando que 0 é igual a 178 sobre 23, o que é falso. Logo, esse sistema aqui não possui solução. E com isso, conseguimos concluir que esse vetor aqui, V4, ele não pertence ao subespaço gerado por V1 e V2, já que ele não pode ser escrito como uma combinação linear de V1 e V2. E com isso eu encerro esse vídeo, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.